Salve aí, galera! Tô fazendo esse corte aqui, essa parte do vídeo para trazer para o YouTube, para deixar salvo agora que a gente pode falar um pouco mais sobre tudo que aconteceu com Kelvin Oliveira nessa nossa preparação para a Kings League, todas essas notícias que aconteceram e que tudo já foi aí, graças a Deus, firmado. Kelvin Oliveira ficará com a gente também como presidente, então pelo menos aí esse split jogando pelo G3X. E agora sempre tendo um percentual no G3X. E por que eu falo esse split, né? Então eu vou explicar tudo aí para que a gente consiga entender também as motivações e tudo que levou a isso. Cara, primeira coisa, né? Já trazendo para algumas pessoas que não falavam, ah, não, isso é mentira. Bom, o Neymar comprovou no draft, mesmo que também utilizando um pouco também para elevar a liga, mas o Neymar comprovou e existiu mesmo sim. Tanto o interesse do Neymar quanto o interesse do Jake Paul. Jake Paul já foi algo, né, oficializado, né, com o Jake Paul e o Gaules, aí é eles, né, o Gal que tem que falar como é que foi isso, mas já foi algo oficializado também. O Santos existiu também o interesse do Ney, né, o Ney queria tentar trazer, e aí, óbvio, nas primeiras conversas, né, evolui, e depois das próprias conversas, não, pô, melhor agora não e tal, então, né, acabou não tendo ali essa parte ali final para realmente poder levar. O que eu acho sobre isso, né? Quando chegou a notícia pra gente, a gente primeiramente ficou muito feliz, né? Eu falando por mim, fiquei muito feliz e, como eu falei, por motivos óbvios, porque é muito bom pra gente como treinador, é bom pra nossa equipe, é bom para a liga e é bom para a liga em nível mundial. E, claro, bom para o Kelvin. Quem não sonha em trabalhar num gigante como o Santos Futebol Clube? Quem não sonha em jogar com o Neymar, né? Fora os outros jogadores, mas, né, em estar com o Neymar. Imagina tu jogar um jogo, né? Você de centroavante com Neymar, Guilherme, Soteldo. Pelo amor de Deus, né? Assim, não tem como você ir dormir e não, pelo menos, sonhar com isso depois que o melhor do jogador da nossa geração fale, aí, quero te trazer aqui pro time, né? Não tem como não sonhar com isso. Isso aconteceu, inclusive, né? Acho que vale falar isso, peço até licença, né, pro Kelvin e para falar isso, que o Neymar é um cara que, velho, é ídolo, né, de uma geração, e ele não começou, ele mandou mensagens, né, pro Kelvin, não de trazer nada, mas já lá na Kings League World Cup, mensagens de jogador para jogador, de dar uma força, né? O Kelvin comentou isso comigo, comentou com a gente, né? De, pô, tô nervoso, amanhã tem final, pô, semifinal, e o Neymar, e aí eles conversaram, então o próprio Neymar ajudou muito o Kelvin na parte de se preparar para um grande jogo, de se preparar porque você é o grande referencial da seleção brasileira, no caso do Kelvin na Kings League, no caso do Neymar em muitos times e na seleção brasileira. Então isso já foi muito legal da parte do Neymar, porque obviamente o Neymar é um cara que não precisaria fazer isso, né? E acabou fazendo isso com o Kelvin, e depois isso acabou evoluindo para o lado de, pô, vamos jogar e etc. Claro, galera, a gente não podia comentar muitas coisas, até porque não somos nós treinadores que definimos isso, né? Quem define isso é primeiramente o jogador e o presidente, né? Os presidentes fazendo a venda e etc. Uma coisa que eu posso falar nesse vídeo, a gente já tinha o nosso plano B, tá? A gente já tem um jogador, não sei, né? Num jogador que a gente já tinha como plano B emergencial, um jogador que nesse momento tá no futsal. Então a gente também, como equipe, a gente tem que se preparar. Então a gente nunca quis perder o Kelvin, a gente não quer perder, mas é importante que fique claro pro nosso torcedor também que a gente sabe e entende o que é futebol. Ao mesmo tempo que o Gaules e o Brecht tem que ter um plano para se a gente não tivesse aqui, né? A gente tem que ter um plano para se um dia o Andreas não estiver aqui, o Rufino, o Kelvin, a gente sempre tem que trabalhar com isso, é o que a gente fala no CS e é o que deve acontecer em qualquer time que quer ser de alto level, né? Você tem que trabalhar com todas as possibilidades, óbvio, torcendo para que a possibilidade excelente seja o melhor, né? Então, deu a excelente, que pro nosso caso é o Kelvin ficar. Beleza, galera. Teve a primeira parte, aí a gente começa, e aí, cara, eu posso falar de mim, né? Eu tive uma conversa com o Kelvin, óbvio que é uma conversa totalmente pessoal, não é algo profissional, porque, como eu falei, não sou eu que decido nada.
E é basicamente o que eu falei pra ele, é o que eu vou falar pra vocês. Isso é a minha opinião, tá? Quero saber a opinião de vocês. O que eu falei pra ele é um grande sonho, né? Eu, se fosse você, e eu sei que você tá, né, já está falando que é um grande sonho, eu, obviamente que, né, faria ali os esforços para ir. Eu acho que o Kelvin nunca perderia mercado no futsal, então ele poderia arriscar, e se não desse certo, ele voltaria, né? Acredito que isso... E quando eu digo ir, não é tipo, alô, Gaules, tchau. Não é isso, né? O Kelvin nunca faria isso. Até porque o Kelvin com o Gaules, eles conversaram praticamente todos os dias, né? Então eu falo mais numa questão de, pô, é seu sonho, velho. Realiza. Realiza. Se realmente as coisas forem do jeito que você imagina, claro que ele tem que se proteger também, né? Porque não adianta nada ele querer realizar e lá os caras oferecerem 2 anos de contrato. Não adianta nada ele querer realizar e, mano, ainda não tem a oficialização de tudo e se for vai ser tal data e não vai poder... Sabe? Tem que ser uma coisa também que priorize o Kelvin. Porém, né? Porém, então aí que tem o porém. Porém, você indo, outra pessoa vai vir pra cá, né? Não tem como, você tem que saber disso, né? Você indo, outra pessoa tem que vir pra cá. E cara, as suas portas... E isso aqui, galera, eu falo... Ah, pô, como muita gente tá brincando, pô, aí vai ser demitido, né, do G3X. Eu acho que o G3X é o G3X exatamente por causa disso, né? Porque cada um entende a sua função e entende no que é capaz. E eu acredito que para um jogador falar comigo isso, e para eu ter tantos jogadores que falam tantas coisas comigo, eu preciso pensar também num lado, né, de ter essa confiança do jogador, né? E quando eu falo, mas talvez não iria voltar no futsal, não precisava ser nem no G3X. O Kelvin voltaria para qualquer time de futsal, né? Então ele poderia fazer isso. Né, pô, mas aí o G3X entra um cara e joga bem. God demais, o Kelvin vai pro Jake Paul. God demais, o Kelvin vai pra qualquer outro time, né? Então, assim, o meu ponto é, o Kelvin tentar no futebol não fecharia as portas dele no futsal. Esse é o meu ponto, tá? Diferentemente do inverso, nesse momento de hoje, no mundo de hoje de 2025. Então, eu acho que isso é muito importante. E tudo isso gerou, né? Essa foi a minha opinião. O Gal falou com ele, o Gal entendeu o sonho dele. E falo aqui também, eu e o Gal também tivemos uma conversa sobre isso. E o próprio Gal falou exatamente o que eu tô falando. Que seria, imagina para o G3X como seria se isso acontecesse. G3X, jogador do G3X vai para o Santos. Seria, velho. Uma parada que até pensar nisso é meio caramba. Caramba. Então o próprio Gal via isso de um outro lado. Claro que o lado de todo mundo era tomara que o Kelvin fique. Mas via isso de um lado que, né, pode acontecer. E eu falo do Gal agora por quê? Porque Gaules e a palavra transformação, né? O Gal, ele conversou muito mais do que eu com o Kelvin todos esses dias, por motivos óbvios, né? Primeiro, porque ele é o presidente do time, então motivo profissional, e segundo, pelo motivo pessoal, porque o Gaules e o Kelvin, com tudo isso que aconteceu com o Kelvin, né? E com o Gaules ajudando, até em questões de tudo de divulgação, do Kelvin, né? Os patrocínios, agora o Kelvin tá com a Nike, né? Já tava, né? Mas agora até saindo no Instagram da Nike. Então, assim, o Gal, ele tem todo esse lado profissional, sempre fez o Gal criar vínculo pessoal. Sempre fez, né? Então o Gal conversou muito, né? E ele teve essa ideia, ele teve esse ponto de que, óbvio, né? Primeiramente, se fosse perder o Kelvin, eu brinco, né, com isso, né? Não seria necessariamente isso, mas se fosse perder o Kelvin, o CT do G3X seria construído mais rápido, né? Então, óbvio que tem isso também. Então, além de tudo, o G3X teria uma compensação, né? Mas o Gal, ele ficou muito desse lado dessa palavra que ele usou, que para mim é a palavra que mais indica isso, que é a transformação. E a transformação no nível de trazer para o Kelvin uma segurança
e um respeito a tudo que ele fez pelo Brasil na Kings League, a tudo que ele fez pelo G3X na Kings League. Porque, vamos dizer, o Kelvin estourou pela seleção brasileira, né? Mas todo mundo linka ele ao G3X, porque ele é do G3X. Então, o Gal acabou fazendo essa oferta pra ele, né? Que ele falou, claro que tem a parte financeira, mas tem uma parte de realmente do que o Gal falou na entrevista dele. Ao vivo, né? É realmente transformar a vida de um jogador. Por que eu falo isso, tá, galera? Por que é bom vocês entenderem? O próprio Gal cita isso, né? O Gal é um cara, assim, que toda vez que eu falo do Gal, fala isso, porque o Gal é uma pessoa sensacional. Ele mesmo citou ele falou essa palavra, mas ninguém pega as entrelinhas de tantas coisas que o Gal fala. Ele mesmo brincou e falou, ele tem um percentual dele. E aí, se mais pra frente ele quiser vender, mais pra frente ele, né? Óbvio que é um modo de brincar, mas um modo de querer dizer também que, cara, a gente tá falando de um grande jogador, é o Kelvin, né? De um jogador muito forte. Então, assim, a vida, ela também se transiciona. A vida, ela também tem outras oportunidades e outras coisas que podem acontecer. Mas, nesse momento, o Gal mostrou pro Kelvin não o quanto o Kelvin jogador é importante para o G3X, quanto o Kelvin jogador e quanto o Kelvin pessoa é importante para ele, Gaules, e consequentemente para o G3X. E claro, tendo o lado financeiro, isso é muito... Claro que tem o lado financeiro, né? Óbvio que o Kelvin, não vou falar os valores aí, né? Porque graças a Deus o Gal tem, né? Eu tenho essa confiança do Gal me falar. Não sei se o Gal falou, mas assim, os valores que foram oferecidos para ele para ir pro time lá dos Estados Unidos do Jake Paul é brincadeira, né? Eu não, aí vai lá, perguntem pro Gal aí, tá? Era R$1.000 limpo, né? Então, pra gente acabou sendo o lado excelência, né? Pra gente acabou sendo o lado excelência, porque a gente conseguiu ficar, o lado excelente, perdão, a gente conseguiu ficar com o jogador e principalmente ficar com o jogador feliz, né? Com o jogador querendo estar no time e valorizando tudo isso. O que eu acho para futuro disso, tá? É muito difícil sempre falar, mas eu acho que essa transição mostra, pra mim, duas coisas importantes. Primeira, o marketing e a mídia cada vez mais têm que estar aliadas. A performance no esporte competitivo sempre vai ser primeiro, mas o marketing e a mídia têm que estar aliados, tá? Um cara que recebe uma sondagem do Neymar, com certeza ele receberia sondagem de algum time, né? E muitas vezes aliado até a tudo que ele, como Kelvin, traria para um time. E por que eu tô falando dele como Kelvin? Porque isso pode se difundir para outros jogadores da Kings League. Então a primeira coisa não é o jogador da Kings League não consegue jogar no campo. Calma, tá, galera? Eu não quero entrar nessa ladainha que ficam discutindo pra ter view no Twitter. Eu só quero discutir que, às vezes, não é só o jogador. No caso do Kelvin, é um jogador de muita excelência que já jogou campo. Às vezes você tem uma mescla. Você lembra o que o Fred fez com o Magnus, por exemplo? Não foi legal pro futsal? Você lembra o que quando as transmissões... Cara, existem coisas que essa mescla ela pode existir. Então você dá uma chance... Você dá uma chance. Porque essa chance já vai te trazer visibilidade, já vai te trazer coisas mais, às vezes patrocínio mais. Você dá uma chance. E, amigão, se não der certo, valeu. Volte pro Futset. Se der certo, tu ganhou em dobro. Se não der certo, é nóis. Alô, tamo junto. Obrigado. Trouxe mais curtida, trouxe mais... Isso é o mundo de hoje. Não é o que eu acho, o que eu gosto. Isso é o mundo de hoje, rapaziada. E por que eu tô falando isso? Eu, que sou um cara que tô estudando, não tô falando que isso vai acontecer. Já se escuta de mudanças importantes para daqui a 5, 10 anos no futebol. Vocês pensam que gol que vale 2 é coisa de Kings League? Tem gente que não é eu, não. É gente lá de cima. Vocês pensam que mudanças pode sair e voltar é coisa de Kings League?
Vocês esperam. Daqui a 5, 10 anos vocês voltam nesse vídeo, velho. Daqui a 5, 10 anos volta nesse vídeo aqui. Ou pelo menos volte nesse vídeo se ouvir grandes confederações discutindo isso. Voltem nesse vídeo. Vocês pensam que... Eu não tô falando que vai acontecer, mas galera, isso aqui não é o que eu sei, não. Imagina o basquete quando falaram do 3 pontos. Quando começaram a falar do 4 pontos. Tudo parece uma loucura. E de repente, não é tão louco assim. Tá ligado? Então, galera, o ponto que eu deixo aqui na minha opinião é... Faz diferença, tá? Faz diferença. Pensem nesse lado. Não é concorde, eu não tô falando de se concordar com mudança de regra ou não. Quem falaria em VAR há 30 anos atrás? Quem falaria que o VAR daria certo há 40 anos atrás? Pô, mas não ficar um cara lá vendo numa câmera o que vai acontecer? Quem imaginaria muitas coisas que acontecem, galera? E essas coisas acontecem. E a dica que eu dou não é concorde ou não. Eu não tô falando pra você gostar da Kings League. Eu não tô falando pra você achar que gol duplo é uma coisa legal. Não é isso, galera. Não saiam do foco do que eu tô falando. É que se você deixar, você vai ser o cara que vai estar pra trás de todo mundo. Você vai ser o cara que uma hora ou outra você vai olhar e falar, ué, mas aí mudou mesmo. Ué, mas aí os caras estão contratando mesmo ali um cara. Ué, mas aí os caras estão fazendo isso. Ué, mas aí mudou essa regra mesmo que o cara falou lá. Ué, mas agora o estádio vai ter tal coisa. Ué, mas agora... É isso, rapaziada. Ligado? É isso. O esporte, ele tem que estar aliado a essa visão. E não sou eu, galera. Eu não sou dono de empresa nenhuma. Na verdade, eu sou dono de uma empresa. O Alessandro, a minha empresa lá, que o meu contador falou pra eu criar, que é melhor ali. Eu sou dono de uma empresa. Sou eu. Eu não sou dono das grandes empresas, mas eu tento pesquisar. E eu sei como elas entram em patrocínio, eu sei o que a empresa quer, e a gente sabe como as ligas querem. Como que as ligas se vendem? As ligas se vendem por patrocínio. As ligas se vendem por coisas. Coisas que vão acontecer durante o jogo, por coisas que vão acontecer em algum momento. Então, é muito importante, né? É muito importante que a gente entenda isso, tá? Eu acho que essa frase aí do Kelvin estar sendo cotado, muita gente leva só, e é a maioria, pela performance técnica, tá? A maioria. Mas muita gente tá vendo só por isso. E às vezes não tá vendo que o mundo vai mudando, galera. E outra coisa que eu deixo de reflexão, coisas que outras pessoas me falaram, né? Não sou, né? Não sou só eu, então, que penso. Outras pessoas que vão me comentando isso daí. Quando a gente tem a empresa do jogo de Kings League, você já entrou na Cazé TV e viu quantas visualizações tem a final do Mundial da Kings League e quantas visualizações tem diversos jogos da Série A da Itália, Copa da Itália, Série da França, Copinha, Copa São Paulo. Entra lá e vê. Entra lá e vê. Aí você vai falar, Pocão, mas isso vai acabar, né? Mas aí, pô, isso daí quer dizer... Não quer dizer. É só pra você pensar que hoje em dia é isso. E outra coisa, que agora eu lembrei o que as outras pessoas me falaram. A evolução do mundo faz com que as evoluções sejam muito mais rápidas do que a gente pensa. Então, uma evolução de 1930 para 1940 é diferente de uma evolução de 2025 para 2035. Vocês concordam? Discordam com isso? Reflitam aí nos comentários. Mas, entendeu? Uma evolução de hoje em dia é mais rápida. É papum. Já é agora. Daqui a pouco já é doido. Já foi. Tá ligado? Então a gente precisa estar de olho nisso. Tá, galera? Precisa estar de olho nisso. E acho que, pra terminar, uma das decisões do Kelvin também
é baseada em estar de olho nisso. Estar de olho em uma coisa que não tem o objetivo de competir com o futebol. Porque é outro jeito. É o futebol com muitas outras regras, né? E muitas outras ideias dos que eles querem. A Kings League não quer ter uma arena para 50 mil pessoas. A gente brinca que ela até prefere que tem pouca gente ali, que a galera tem que ver de casa. Veja de casa. Consuma o conteúdo de casa. Daqui a pouco, para uma final, opa, vá lá no evento, lote o estádio, 50 mil pessoas na Allianz Arena. Né? Então, o Kelvin também está olhando isso, e por isso que hoje, né, para terminar o vídeo, hoje a gente tem, então, né, já confirmado, Gaules e Kelvin, e como eu falei, a palavra, né, de transformação, e o que o Gal usou. O Gal realmente pegou um jogador e fez uma verdadeira transformação. No futebol profissional, a gente tem normalmente esse jogador indo para funções técnicas, né, de coordenação, de técnico, de auxiliar, de, né, alguma função ali. Hoje a gente tem aqui na Kings League, né, a gente teve alguns jogadores, né, Rivaldo, que se tornaram presidente, Romário, né, então a gente tem um jogador em atividade que nesse momento vira presidente do G3X. Cara, era pra eu falar menos. Falei demais porque discorri sobre um monte de outras coisas, porque esse vídeo foi sobre o Kelvin, mas também foi sobre reflexões que eu faço e que outras pessoas que eu respeito fazem comigo, né? Falam e eu fico pensando, caramba, é verdade, né? Será que é muito louco? Pô, isso nunca vai acontecer, a pouca. Eu também acho que não vai acontecer, certo? Mas será que é muito louco pensar em substituição? Galera, eu esqueci de falar de uma. Essa eu tenho certeza que já está sendo discutida. E você que acompanha futebol também. Tempo. Futebol daqui a pouquinho é 30 por 30, tempo 60 minutos, tempo parado. Daqui a pouquinho. A não ser que a galera, todo mundo lá reprove, mas isso já tá em pauta para ser votado pela galera, velho. Tá ligado? Por quê? Por quê, mano? Porque os caras têm que prender gente para assistir. Então é lógico que eu tô brincando. Futebol profissional talvez não vai ter, né? Substituição ilimitada, mas talvez tenha. Talvez não vai ter o gol no final, mas talvez tenha. Talvez não vai ter o gol valendo 2, mas talvez tenha. Beijo.